que tá todo mundo falando do chat GPT, né? Inteligência artificial. É verdade. E outras formas de inteligência artificial. Estão fazendo tudo. O cara levantou uma tese esses dias lá, que tantas profissões aí que vai... Essa conversa sempre volta. Sempre volta. Profissões que vão extinto, acabar, que vão ficar obsoleta. E a arquitetura estava num delas. Tem um programinha lá que o cara joga lá a ideia dele, o que ele quer, e o programa dá umas 200 opções de planta. Óbvio que não tem a parte da criação, da inspiração, sim, mas pelo menos a solução de problema de acesso, de ventilação, de iluminação, estudo solar. O programa consegue resolver muita coisa, cara. Sim. Não chego a dizer que é preocupante, porque a gente tem que ter um entendimento de que é muito mais uma ferramenta do que um adversário. É isso que eu ia falar. Todo mundo quer dar nome. Todo mundo quer dar nome aos bois. Um programa desse não assume o risco. Aí quem fez aquela cara, o chat GPT, quem vai lá brigar com ele? Isso aí, tem que ter nome no projeto, não adianta. A responsabilidade técnica, ela ainda é do profissional que assume. E ele pode usar a ferramenta a seu favor. Para adiantar o serviço. Aqui, eu vou otimizar mais. Eu tenho que dominar essa ferramenta, porque se eu não domino a ferramenta, aí sim eu fico obsoleto. Agora, se o que o mercado está lançando, eu vou procurando entender, opa, isso aqui é novo, eu preciso me inteirar, eu preciso saber o que está acontecendo. Vou fazer um cursinho, vou assistir um podcast, vou assistir uma aula, vou assistir um workshop, vou pegar aí. E a gente vai estar sendo sempre antenado. No que diz respeito à engenharia também, sim, essa questão da inteligência artificial, ela chega para a engenharia. Inclusive hoje... Chega para todas as profissões hoje, né? Todas, Acho que... Inclusive, antigamente, era muito comum você usar abacus, você usar... Peraí, o que é isso? Até eu fiquei na dúvida agora. Abacus? Abacus são tabelas. Tá na Bíblia isso? Abacus 2, 3. É Abacu. Essa aí, Tony, Abacu. Abacus é a palavra? É abacus. O que seria? Abacus são tabelas, e essas tabelas têm referências que você usa para calcular. Né? Então você tem referências de material, de propriedades de material, você tem referências de resistências, enfim. São tabelas que o engenheiro usa para fazer cálculo de viga, pilares, entre outras coisas mais. Certo. Então antigamente era muito manual, então você precisava de tabelas, de abacus, né? Aí você pegava coordenadas x, y para você chegar ali naquele fator no abaco. Hoje não. Hoje você tem softwares específicos que já tem toda a normativa ali dentro dele e você consegue fazer uma interação entre a planta de arquitetura gerada pelo arquiteto e você consegue colocar aquilo dentro de um programa para você começar a fazer o cálculo. Então você assume premissas nesse cálculo. E talvez a pergunta que se faça é, então significa que o engenheiro civil também pode ser substituído por esse software? Não. Porque, na minha visão, não. Porque muitas das decisões que precisam ser tomadas, ela está muito ligada ao sentimento do engenheiro. Então o engenheiro, ele se apropria de conhecimento, como nós já falamos, de matemática, de física, de química, de resistências de materiais, e a própria concepção que é passada pelo arquiteto. Então, somente o engenheiro civil consegue dimensionar, consegue, por exemplo, setar um tipo de vínculo de uma viga, se vai ser rotulada, se vai ser engastada, se vai ser somente apoiada. Isso influencia diretamente no tamanho dessa viga. Então, isso é uma inteligência que é muito difícil você passar ela, tirar ela da mente de quem está calculando e colocá-la dentro do software. O software ele é muito estático. Intuitiva, né? Ele é estático, não é dinâmico. Não é nem só isso, porque na verdade o profissional precisa ter conhecimento para alimentar. Toda ferramenta ela precisa de informação. É um modelo, você né? Precisa de jogar informação dentro dela. Sim. Então eu tenho que conhecer. Você tem que ensinar a ferramenta a trabalhar, tem que dar uma direção. Se eu não souber alimentar, ele não vai fazer sozinho. É verdade. E outra coisa, eu preciso depois saber interpretar, porque eu primeiro alimento ele com a informação que ele precisa, ele vai me dar um resultado. Ele vai te dar opções. Isso aí. Esse resultado precisa ser analisado. Vou dar um exemplo. Um tempo atrás, eu estava fazendo o Elcio fez um cálculo estrutural para mim, de uma residência. E aí, o programa fez um superdimensionamento. Ele foi lá e falou, Tony, eu vou dar uma revisada, porque o programa colocou uma dimensão aqui que eu acho que dá para dar uma enxugada. Então, ele foi lá, porque ele extrapola aqui, questão de norma, mas eu consigo dar dentro da margem de segurança, eu consigo enxugar um pouquinho e fazer uma coisa mais, vamos dizer assim, funcional. E ele fez. Ele só conseguiu fazer isso porque ele conhece. Uma outra pessoa que não conhecesse aquilo, se o programa tivesse feito extrapolado aquilo absurdamente, a pessoa não vai nem saber. Ou o contrário, deixar muito esbelto. Por exemplo, o que o sistema ainda faz? O que o fabricante do software ainda diz, né? Em alto e bom som e em contrato, que ele não se responsabiliza por nenhum output, nenhum outcome, nenhum resultado
que o software vai passar. Então a responsabilidade de Já tá tirando assumir o o corpo risco fora. é do engenheiro. Então muitas das vezes o que as pessoas falam? Ah, não, eu vou lá na faculdade, vou ficar tranquilo, porque depois eu vou ter software que vão ser capaz de substituir o meu gap Não lá vai. de conhecimento. Só que A não pessoa vai. fica preguiçosa. Ela fica preguiçosa. E não somente preguiçosa, ela não tem conhecimento técnico. Sim. Como eu disse, que hora que eu uso um vínculo, que hora que eu uso uma rótula, que tipo de fundação que eu vou estar usando para determinado tipo de terreno.